Muito bom dia, começa agora o programa de toda quarta-feira, o programa Bom Dia Saúde. Eu, Jonas Rodrigues, farmacêutico da Rede Farmácia de Minas, com você até às 9 da manhã, trazendo informações importantes para ajudar você a manter um modo de vida cada vez mais saudável. E hoje falando para você a respeito de rótulos de alimentos. Você tem o costume de ler os rótulos dos alimentos? Você sabe o que quer dizer cada um daqueles itens que estão presentes nos rótulos dos alimentos? Isso daí é um fato muito importante que você deveria aprender um pouco mais, né? Porque muitas vezes vem coisas escritas ali que você acha que pode ser benéfico, mas nem sempre são, né? Tanto que hoje a maioria dos alimentos, quando eles passam por uma análise pela Agência Nacional de Saúde ou pela Anvisa, Agência Nacional da Vigilância Sanitária, cerca de 80% dos alimentos são reprovados devido às informações que estão contidas nos rótulos, né? Então, você vê que muitas das informações presentes ali não são verdadeiras, né? É importante você conhecer bem o produto e saber o que realmente é bom ou não para a sua saúde, né? Um grande exemplo é o glúten. Muita gente não sabe o que é o glúten, né? Muita gente acha que se você quando vem escrito no rótulo lá, né, este alimento não contém glúten, acha que é muito bom, né? Porque o alimento não contém o glúten. Mas por que deve vir escrito isso nos alimentos, né? É obrigatório a presença dessa informação em todo tipo de alimento, né? Por quê? Você sabe o motivo que isso pode levar até você, essa informação? Então, se você não sabe, você deve acompanhar o nosso programa de hoje, que está aí recheado de informações e vai trazer todo esse tipo de informação para você, né? Muita gente presta atenção, às vezes, que vem escrito nas embalagens, né? Este alimento não contém glúten, né? Com certeza você já viu por aí alguma embalagem de alimento com essas palavras, porque isso é obrigatório a presença em todos os tipos de alimentos, né? Mas por que será que tanta gente tem olhado isso e acha que esses alimentos que não contêm glúten são benéficos, né? Será que eles fazem mal mesmo para a saúde, né? O glúten é uma combinação muito específica de proteínas que está presente no trigo, no centeio, na aveia, na cevada. E quando falamos desses alimentos, também estamos falando aí dos seus derivados, né? Tipo farinha de trigo e tudo que se faz com ela, como os pães, bolo, biscoito, né? As massas em geral, né? O glúten é que dá a textura macia a esses alimentos, né? Agora, quando você vê isso, né, dizendo esse alimento não contém glúten, não é porque o glúten faz mal à saúde, muito pelo contrário, o glúten ele é até um alimento benéfico para a nossa saúde, né? A não ser que a pessoa tenha alguma sensibilidade, né, detectada numa consulta ou com um nutricionista ou com um médico, né, que essa pessoa pode ter algum tipo de sensibilidade ao glúten, principalmente as pessoas que sofrem do mal da doença celíaca, né, uma inflamação grave do intestino que causa crises de diarreia e cólica intestinal quando consome qualquer alimento que contenha o glúten. Por isso é que essas pessoas não podem consumir esses alimentos que contêm glúten. Por isso a informação presente, né? É por causa dessas pessoas que sofrem dessa doença, né? A doença celíaca, que é aquela que a pessoa tem a sensibilidade detectada, né, do glúten, tá? Então, fora isso, se você não tem esse tipo de doença, qualquer pessoa pode consumir os alimentos que contêm glúten, tá? Então, por isso, não fique aflito se você verificar isso escrito no rótulo, né? Não precisa ficar comprando ou procurando alimento que não contém glúten, tá? Você pode comprar sem perigo, porque o glúten não vai fazer mal para você, a menos que você possua sensibilidade a esse alimento, né? Então, além desses casos, alguns estudos mais novos mostram que crianças com autismo, síndrome de Down
e adultos com esclerose e outras doenças do sistema nervoso tendem a ter melhores resultados, né, no tratamento quando retiram o glúten da alimentação. Então, são raros os casos em que as pessoas, né, não podem se alimentar do glúten. Né? Então, dá para ter uma alimentação sem glúten? Dá, né? Mas o mais importante do que isso, você precisa saber se realmente tem que ter uma dieta sem o glúten. Tá? Isso somente assim, o médico, o nutricionista, após uns exames, é que vão poder te dizer. Né? A maior dificuldade da maioria das pessoas no início é encontrar alguma alternativa aí para substituir os pães, os bolos, biscoito, né? Macarrão e tudo mais, tudo que é feito aí à base das farinhas, né? Para substituir. Então você encontra no mercado aí, né? Muitos, né? Mas o melhor mesmo é se fartar aí de frutas, verduras, legumes, né? Grãos integrais sem o glúten, né? Como por exemplo o arroz, a soja, feijão, lentilha. Então tem muitos alimentos que não contêm glúten que você pode se alimentar tranquilamente, tá? Também é muito importante prestar atenção aí no que vai nos rótulos dos alimentos. Às vezes a informação contém glúten pode estar em alimentos que aparentemente não levam, né, nenhum ingrediente como trigo, aveia, cevada ou centeio. Né? Então você deve prestar atenção. Se você sofre de algum mal que não possa consumir o glúten, você deve prestar atenção. Né? A atenção nos rótulos, gente, vai muito mais do que somente esta informação. A informação presente nos rótulos, eles são importantíssimos para você saber o que realmente tem, né? O que sempre aparece ali na tabela nutricional. Por exemplo, o valor energético, né? Que está presente na maioria dos rótulos. A quantidade de energia que os carboidratos, as proteínas e gorduras, né? Estão presentes no produto, né? Que fornece para o nosso corpo funcionar. É a medida em quilocalorias, tá? Popularmente aí chamado de calorias, né? Então, esses nutrientes, por exemplo, os carboidratos, né? São nutrientes que, na maior parte, eles viram açúcar, né, no nosso sangue, a glicose, né, depois da digestão. Então, por isso que muita gente, por exemplo, que tem problema de diabetes, não pode ficar consumindo alimentos ricos em carboidratos, porque esses carboidratos vão se transformar em açúcar no sangue. Né? Então, eles, depois de metabolizados pelo organismo, depois da digestão, esses alimentos, os carboidratos, viram açúcar que vão parar no sangue. Né? Eles estão presentes aí em maior quantidade nas massas, no arroz, na batata, mandioca, né? Em pães, em algumas frutas, né? Em alguns alimentos, né? Alguns doces, por exemplo. Né? A outra parte dos carboidratos está na forma de fibras, mas essa parte não é somada aos valores de carboidratos na tabela, pois aparece separado. Ele vai aparecer na parte de fibras, né? Um adulto saudável, por exemplo, precisa de 300 gramas de carboidrato por dia para manter, né, a quantidade de energia que o organismo necessita para o bom funcionamento, tá? E as proteínas? Né? As proteínas, que são os nutrientes formados por substâncias menores, né? Que são os aminoácidos. Elas ajudam a formar os músculos, os cabelos, a pele, unha, a manter em dia as defesas do organismo. Então, isso são as proteínas. Por isso é importante que você consuma alimentos ricos em proteínas, porque essas proteínas que são formadas de aminoácidos, que são necessários para a formação de partes do nosso corpo que você acha que já são pré-formadas e que não necessitam mais de formação. Por exemplo, os músculos. A gente acha que os músculos da gente são constantes. Não, eles não são constantes. A nossa musculatura, ela vai sendo consumida à medida que você não pratica uma atividade física,
né? Você vai atrofiando a musculatura sua. Então, os músculos, para se formar, eles precisam das proteínas. Seus cabelos crescem todos os dias. Portanto, você precisa das proteínas para que seu cabelo cresça saudável, cresça resistente. A pele você troca todos os dias. As unhas crescem todos os dias. Então, são partes do nosso corpo que estão em constante crescimento, em constante desenvolvimento, em constante formação. Portanto, você precisa desses nutrientes para que forme bem as suas unhas, que forme bem os seus cabelos, né? Os músculos, a pele, que você troca, principalmente essa época do ano, a gente troca muito a pele, porque a pele começa a ficar muito ressecada devido ao tempo seco mesmo. Então a gente sente que tem aquela pele quebradiça, você troca muito de pele, todos os dias você escama, né? A pele sua sai, você não percebe muitas vezes isso, porque você tomando banho, lógico, esse resíduo, essa pele residual que você está trocando, ela sai, né, com o banho. Mas se você ficar, por exemplo, 2 dias sem tomar banho, pega um pedaço de algodão e você passa, né, com algum produto no seu corpo para retirar essa pele, você vai ver a quantidade de pele que sai ali. Não é só a sujeira que está presente no ar, que está presente no ambiente que está saindo, mas você vai perceber que boa parte ali é pele morta, é tecido morto que está saindo. Por isso é que é importante a absorção das proteínas para que você possa renovar toda essa parte do seu corpo, né? Não só isso, né? As proteínas, elas estão presentes aí em toda a manutenção do seu organismo também, né? Um adulto saudável, por exemplo, precisa de aproximadamente 75 gramas de proteínas por dia. Então você não vai ficar ali, né, lendo o rótulo para saber, nossa, eu já comi 15 gramas de proteínas, eu já comi 30 gramas de proteínas. Não é isso. Você tem que saber se aquele alimento que você está consumindo, ele tem uma boa quantidade nutricional, uma boa quantidade de carboidratos, de valor energético, de proteínas, de gorduras totais. Por quê? O que é a gordura total? A gordura total é a soma de todas as gorduras, né, de todos os tipos presentes no alimento. Então, um adulto saudável, por exemplo, precisa de mais ou menos uns 55 gramas de gordura total por dia. Então, não adianta você querer retirar a gordura da sua alimentação, porque você necessita da gordura. Imagina que se você não tivesse nenhuma gordura no seu corpo, o que seria do seu organismo? Você não teria resistência nenhuma, você não tem resistência contra as doenças, você não tem resistência contra choques mecânicos, né? Por exemplo, se você bate o seu braço em algum lugar e se você não tem nenhuma gordura ali para absorver aquele impacto ali, o impacto vai direto no osso seu e isso daí vai te dar uma dor violenta. Então, você pega uma parte do seu corpo, por exemplo, na canela, que você não tem muita gordura, né? Na parte frontal aí da sua canela, quando você bate a canela, principalmente agora no inverno, dói pra caramba. Nossa, dói muito, né? Então, isso é que faz com que a gordura seja um protetor do seu organismo contra esse tipo de choque mecânico, né? Uma pancada, por exemplo. Então, por isso, é um dos fatores que nosso organismo precisa da gordura, né? Outro fator que precisa da gordura é a transformação dessa gordura no bom colesterol, né? Que vai ser transformado, por exemplo, na vitamina D, quando você toma sol. Então, quando você toma aquele sol diário que a gente fala para você que é importante tomar aí, né? No período da manhã, até as 10 da manhã, né? No máximo, né? Até as 10 da manhã e após as 4 da tarde. Por quê? Para que o sol, penetrando através da sua pele, vai fazer a transformação desse bom colesterol na vitamina D, que vai ajudar o seu organismo a manter a defesa orgânica e também
na absorção do cálcio que vai impregnar nos ossos. Então, você veja que é uma cadeia completa, né, que a gente precisa. Você precisa da gordura, você precisa do sol, para que isso se transforme na vitamina D, que vai ajudar na absorção do cálcio. Então, é uma cadeia. O nosso organismo, ele funciona, né, num ciclo, né, completo. Então, você precisa ter tudo isso para que o seu organismo funcione corretamente, tá? Então, você veja que a gordura também tem a função, né? Aí quando a gente fala lá, né, das gorduras saturadas, das gorduras trans, que, né, fazem tanta propaganda, né, sobre os produtos, né? O que são as gorduras saturadas? São gorduras que ficam sólidas na temperatura ambiente. A maioria vem de alimentos de origem animal, como as carnes gordurosas, o leite integral e os produtos artificiais, né? Elas devem ser evitadas. E o consumo máximo desse produto para um adulto é de 22 gramas por dia. Ou seja, essas gorduras saturadas são aquelas gorduras que não trazem somente benefícios para o nosso organismo. Muito pelo contrário, elas podem trazer mais malefícios para o nosso organismo do que benefícios, né? E essas gorduras que são encontradas nos alimentos de origem animal, tá, gente? Então, nos alimentos de origem vegetal, você não vai encontrar isso, tá? As gorduras saturadas, somente gorduras insaturadas serão encontradas nos alimentos de origem vegetal. E as gorduras trans? Elas costumam ser encontradas aí nos sorvetes, biscoitos, salgadinhos, né? E muitos outros produtos industrializados, tá? Elas têm um baixo custo de produção e servem para aumentar o prazo de validade e dar mais sabor e consistência aos produtos. Por isso que elas são utilizadas aí, né, em grande escala pelas indústrias. Então você, quando vai ver lá um alimento, se ele for rico em gordura saturada, se for rico em gordura trans, você deve evitar, tá? Porque essas gorduras, elas são péssimas para a sua saúde, né? Elas prejudicam o coração, aceleram o envelhecimento e causam a obesidade. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei porque eu como pouco, mas eu estou engordando tanto, tenho a pele tão envelhecida, né? Estou tendo alguns problemas de coração. Por que será? Né? Você come pouco, mas come mal. O importante é você comer pouco, mas comer bem. Comer bem não quer dizer que você come muito. É comer alimento saudável. Se você come muito alimento industrializado, você está comendo mal. Né? Você acha que é chique você chegar no supermercado e comprar tudo pronto para facilitar a sua vida. Né? Eu não quero ter trabalho. Tá, você não tem trabalho, mas também não tem saúde, né? Então, você quer ter saúde ou quer ter, né, a facilidade na vida? Você pode ter os dois, não precisa nada. Ao invés de você passar nas gôndolas comprando somente os produtos industrializados, passe nas gôndolas de alimentos naturais, né? Passe lá na gôndola do tomate, do alface, uma rúcula, né? Uma batata doce, uma mandioca, que é excelente produto, que pode ser consumido inclusive pelos diabéticos, porque muita gente fala que não pode, né? Que diabético não pode ficar consumindo mandioca. Pode sim, porque a mandioca, ela é rica num tipo de carboidrato que é de liberação diferenciada das outras batatas, dos outros carboidratos, porque ele é riquíssimo em fibras. Então, e essas fibras auxiliam muito, né, na absorção e na eliminação de produtos indesejáveis, né? A fibra alimentar é um tipo de carboidrato que não é absorvido diretamente pelo organismo, né? Então, ele não fornece as calorias que estão presentes ali. Muito pelo contrário, essas calorias vão ser eliminadas pelas fezes, né? Então, e ela é essencial para o funcionamento do intestino,
né? Ela ajuda a funcionar o intestino e ajuda a eliminar as toxinas presentes no seu organismo. Por isso, a grande importância da mandioca. Você que gosta aí, né, de comer uma batata sempre, troque pela mandioca, tá? Você estará alimentando aí com um alimento muito saudável, tá? Então, um adulto, por exemplo, ele precisa no mínimo de 25 gramas de fibras por dia, que vão ajudar, né? Quando você for ver no rótulo do produto que você está comprando, verifique se ele tem quantidade suficiente de fibra. Normalmente, na maioria dos casos, os rótulos, as informações que estão presentes ali, elas estão presentes em quantidade para cada 100 gramas dos produtos, né? Quando isso é diferente, eles informam ali por quanto que está presente aquela informação, né? Se for no caso de líquido, normalmente para cada 100 ml ou 200 ml do produto. Então, esses alimentos, eles veem a informação pela quantidade, não é a informação total. Então, muitas vezes a gente olha a informação errada. Você vê lá, eu falo aqui, né, que você precisa de 25 gramas de fibra por dia. E aí você vai lá e compra um biscoito que vem 30 gramas e vem escrito lá que contém 25 gramas, né, de fibra em cada 100 gramas. Se você consumiu os 30 gramas só, você não está consumindo, né, 25 gramas da fibra necessária. Você vai estar consumindo somente 30% disso. Ou seja, você teria que consumir 3 vezes mais aquela quantidade. Ou pode acontecer também o contrário. Você comprou um alimento ali que venha lá 300 gramas do alimento e ali está dizendo que contém 25 gramas. Não é no total, né? É 25 gramas em cada 100 gramas do produto. Então, se você compra um alimento com 300 gramas, você vai estar consumindo 75 gramas de fibras. Tá? Então, é importante que você saiba identificar bem esses rótulos. As informações presentes ali, elas não são à toa, né? É para que você conheça o produto que você está consumindo, tá? Então, essas são, né, parte das importantes informações presentes no rótulo. Uma das informações mais importantes que você pode encontrar no rótulo, que você deve prestar muita atenção, é o sódio, né? Esse mineral é essencial para o corpo, mas o problema é que muitas pessoas exageram no consumo das principais fontes, né? Como é o sal de cozinha. Não, então ele vem muitas vezes escondido em muitos produtos. Você acha que, por exemplo, uma bolacha doce não contém sal, mas ela contém. Você acha que um bolo não tem sal, mas ele tem. Então, muitas vezes, uma pequena pitada do sal em cada alimento, somadas no total, no final do dia, você pode ter consumido aí doses exageradas de sal. E isso aí você acaba tendo problema como pressão alta, retenção de líquidos, doenças do coração e assim por diante, muitas outras doenças. Então, uma pessoa, ele deve consumir no máximo em torno aí de 2,4 miligramas por dia, né? O que equivale aí a aproximadamente uma colher de chá de sal de cozinha por dia, né? Então é uma pequena colher de sal por dia que você pode consumir durante o dia todo. E em quase todos os alimentos que você consome, você vai ter uma pequena porção de sal. Até na água que você bebe, você vai ter sódio. Você acha que na água não tem? Tem também. Então, na maioria dos alimentos, em quase todos os alimentos, você vai ter essa quantidade de sal. E muita gente exagera na hora que vai comer, né? Vai almoçar, põe ali o saleiro na mesa, coloca na salada, coloca aí, né? Você vai comer lá um ovo cozido, coloca no ovo, vai comer uma batata frita, vai comer aí uma batata
cozida, você em todos os alimentos, né? O arroz, o feijão, a carne, tudo que você vai fazer, você coloca o sal. E se você exagerar nessa quantidade de produto, ele no final do dia vai começar a acumular no seu organismo e trazer sérios transtornos à sua saúde. Então é importante que você, quando for comprar um alimento, né, repare na quantidade de sal presente ali em cada 100 gramas que você vai consumir. Por exemplo, se você compra um produto embutido, né, um salame, um presunto, uma mortadela, esses produtos são riquíssimos em sal e muitas vezes eles vêm escondidos, né? Eles vêm escondidos na composição, não por má fé, mas porque ele está em outra forma, né? Então ele vem lá, aqueles produtos que vêm para aumentar o sabor do alimento, tá? Então muitos desses produtos que têm aromatizantes, que vêm para aumentar o sabor, como por exemplo o Sazon, né? É um produto que ele é riquíssimo em sal. Os ciclamatos, né? Esses produtos que estão presentes aí em até refrigerantes diet, refrigerantes light, que eles têm altíssima quantidade de sal na sua composição. Então, um refrigerante que você não sente o sabor salgado, você vai sentir o sabor doce, mas na composição dele é riquíssimo em sal. Então, por isso que pessoas que têm problemas de pressão alta devem evitar esse tipo de alimento, né? Os embutidos, os excessos de refrigerantes, principalmente refrigerante diet e light, porque esses alimentos são riquíssimos em sal e eles vão aumentar ainda mais a sua pressão, né? A retenção de líquido no seu organismo, porque o sódio faz com que o seu organismo retenha líquido. Ele segura a água dentro do seu organismo. E isso faz com que você tenha um inchaço, consequentemente você vai ter problema de pressão, né? E isso vai levar você a ter um problema de coração. Por isso é importante você verificar a quantidade de sódio que você está consumindo, tá? Então, você pode encontrar ainda em algumas embalagens também algumas palavras como, por exemplo, né, produto natural, né? A rigor, o alimento feito de produto natural é aquele feito apenas com ingredientes vindos da natureza, que não tem nenhum aditivo químico, né, intencional, como os corantes, conservantes, aromatizantes artificiais e realçadores de sabor, que são esses que eu falei para você, que normalmente são feitos à base dos ciclamatos, né? Então, no entanto, às vezes essa palavra é usada em produtos não totalmente naturais para atrair o consumidor. Por isso, verifique a lista de ingredientes e evite os produtos que são cheios de aditivos químicos ou possuem ingredientes refinados na sua composição. Tá? Então, se você quer um produto natural, verifique a rotulagem para ver se realmente ele é natural, né? O produto integral é um produto que não passa por muitos processos industriais, né? Depois que os ingredientes são retirados da natureza. Eles são mais nutritivos que os alimentos naturais, né? Porque os alimentos naturais eles passam muitas vezes por algum tipo de processo de refino, né? Os alimentos refinados, integrais, eles são muito mais nutritivos que os alimentos refinados, porque preserva as vitaminas, os minerais, as fibras, as proteínas e outros nutrientes originais daquele alimento, né? Os produtos refinados, né, beneficiados, né, que eu já citei em programas anteriores, como o arroz, a farinha, né, farinha de trigo, o açúcar, o alimento normalmente branco, muito branquinho, você deve afastar da sua alimentação. Esses alimentos, eles passam por processos de refino, onde são retirados nutrientes originais importantes para o seu organismo. Muitas vezes vitaminas, fibras e proteínas são retirados daquele alimento, tá? Existem ainda os produtos orgânicos, né, que são aqueles que não recebem nenhum tipo de agrotóxico na sua produção, né? Então, né, ou nenhum tipo de adubo químico no cultivo,
Então, eles são produzidos com cuidado, né, de garantir os direitos aí das pessoas, né, na preservação do alimento, tá? E do ambiente. Então, né, para saber se o produto é orgânico, você deve procurar se ele tem o selo de alguma empresa certificadora na embalagem, porque muitas vezes vem escrito ali produto orgânico, mas não foi certificado. Ou seja, você não tem certeza que aquele alimento é realmente orgânico, né? E produto light e diet, você sabe a diferença? Você sabe, né, como, por que consumir esses alimentos ou quando não consumir esses alimentos? O produto light, por exemplo, ele possui 25% de algum ingrediente, geralmente o açúcar, gordura ou sal, né, ou menos, né, calorias do que a versão convencional. Antes de levar um produto desse para casa, né, você deve conferir a lista de ingredientes que foi colocada no lugar do item reduzido, né, e os aditivos artificiais que foram colocados, tá? Portanto, não fique consumindo produtos light e diet, né, achando que esses produtos são excelentes para a saúde. Não, nem sempre, né? Os diets são alimentos especial, né, em que o ingrediente que não pode ser consumido, na maioria das vezes o açúcar, é totalmente substituído por outro, geralmente adoçantes artificiais, né? E esses adoçantes artificiais, como eu já disse, eles são ricos em sal, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque se você tem problema de pressão alta, você não deve consumir esse tipo de alimento também, tá? Veja como é importante, às vezes, você receber determinada informação, né? Acabou de me ligar aqui agora, um grande abraço aí pro Geraldo, que está na audiência lá na Vista Verde, né, Geraldo? Né, ouvindo a gente aqui e ligou aqui para mim para tirar aí uma dúvida aí em relação a determinado alimento, né? Como, por exemplo, a beterraba. Se ele queria saber se o diabético pode estar consumindo aí a beterraba. Então, olha, gente, é muito perigoso o diabético consumir beterraba, porque existem alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, que eles produzem açúcar a partir da beterraba, porque a beterraba, ela possui uma quantidade enorme de açúcar na sua composição natural. Então, diabético ele não deve ficar consumindo a beterraba, ele pode lá de vez em quando comer sim, né? Mas deve restringir, né? A quantidade que ele vai consumir deve ser bem pequena, né? A quantidade de sal. E o Geraldo estava me falando aqui que ele anda consumindo muito produto aí, né? Que a turma fala aí, faz propaganda que é o amor até, né? Mas esses produtos, gente, é o amor para aqueles que não têm problema de saúde, porque se você tem um problema de saúde, se você tem problema de pressão, evite esses produtos, porque esse produto aí, né, vai fazer com que aquele grande mal, né, da gente, o coração, né, que é o mal do amor aí, vai sofrer muito, tá? Porque esses produtos são riquíssimos em sal, né? Como eu disse, eles são mascarados, você não sente o sabor do sal. Eles realçam o sabor do alimento, né? Mas, no entanto, a quantidade de sal que está presente naquilo ali, que você não sente, é muito grande. Então, isso daí faz com que o aumento da pressão arterial sua vai, né, nas alturas, vai nas estrelas. Então você não pode ficar consumindo esse tipo de produto, mesmo aquelas pessoas que não têm problema de pressão, ela não deve ficar consumindo grande quantidade desse produto, tá? Evite esse produto. Você consumir de vez em quando é uma coisa, mas você consumir isso diariamente, né? Substituir o sal do seu alimento por esse produto, achando que você não está comendo sal, muito pelo contrário. Você pode estar comendo mais sal do que o normal, tá? Porque esses produtos
são carregados de sal e enganam a pessoa, porque ela acha que não está consumindo, porque você não sente o sabor salgado, você sente o realce do sabor, né? Esses produtos que são feitos de um derivado da cana, né? Então esses produtos, eles são derivados da cana, né? Então ele engana a pessoa, tá? Ele realça realmente o sabor do alimento, mas engana na quantidade de sal que a pessoa está consumindo, tá certo? Então, a gente bate muito nessa tecla porque as pessoas, elas muitas vezes acham que a gente exagera, e não é exagero, né? Se você for na próxima consulta, pergunte para o seu médico, né? E ele vai te falar, e o médico vai te falar, e olha, esse alimento realmente não deve ser consumido, tá certo? Então, esse tipo de informação que a gente passa para você aqui é pura e simplesmente para te ajudar, né, a manter um modo de vida saudável. Não estou fazendo propaganda contra o alimento, né? Aquelas pessoas que não têm problema algum podem consumir, ou você consumir aquele produto sempre com moderação. Não exagere nos alimentos, tá certo, gente? Então nós vamos ficando por aqui, né? Um grande abraço a todos aí que ficaram aí na audiência, né? Muito obrigado, né, pela sua audiência. Mais uma vez, né, uma boa quarta-feira para você, uma ótima semana e até a próxima semana, se Deus quiser e assim nos permitir, estar aqui com você, né? Trazendo sempre e cada vez mais informação para você manter um modo de vida saudável. Um grande abraço a todos e até a próxima.